Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. Que bênção estarmos aqui, participar mais uma vez da noite da libertação, sabendo que Deus tem uma palavra especial, tem uma direção para as nossas vidas. Eu gostaria que você já estivesse abrindo comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, onde estaremos meditando na palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, nós vamos ler um texto que inicia no verso de número 26. Deus abençoe você também, meu irmão, minha irmã, que está na sua casa, neste momento participando. Derrame da graça dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia e também vamos ler esse texto. E com certeza Deus vai falar ao teu coração nesta noite. Lucas 8, a partir do verso 26, diz assim: Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônio, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, pois vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. E os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Esta mensagem é uma mensagem que vai trazer para você hoje algo a respeito de como Deus trabalha na nossa vida, operando libertação e transformação. Eu não quero que você se sinta aqui como esse Gerazeno, como esse homem, mas eu quero que você, em nome de Jesus, saia daqui hoje se sentindo liberto e liberta. Amém? O poder de Deus é o poder que traz transformação para as nossas vidas. E esta mensagem é para trazer um alerta para nós, que muitas coisas têm acontecido em meio a esse tempo em que nós estamos vivendo. As pessoas estão se esquecendo, muitas vezes, de buscar a Deus e colocar em primeiro lugar Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. E, infelizmente, o maligno, o diabo, tem tomado conta de muitas famílias, tem tomado conta de muitos casamentos, tem tomado conta de muitas casas, tem trazido tormento para dentro das casas, porque as pessoas estão tão preocupadas e achando que a pandemia é o maior problema de suas vidas e tem se esquecido de orar, buscar a Deus, tem se esquecido de ler a palavra, tem se esquecido de se colocar diante do Senhor. Nós temos que prestar atenção, esse é um alerta. A palavra de Deus diz que o diabo, o inimigo, o nosso inimigo, ele anda ao derredor rugindo, procurando a quem devorar. Lá em 1 Pedro 5,8, ele está furioso, ele quer despedaçar e acabar com as famílias, quer acabar com a vida das pessoas. A palavra diz em João 10 que ele veio para matar, roubar e destruir. E nós devemos prestar atenção, porque com a pandemia, os índices de violência dentro de casa aumentaram de uma forma violenta, muito grande. As pessoas estão sofrendo muito mais nos relacionamentos dentro de casa. Feminicídio, pedofilia, violência contra as crianças. Nós estamos vendo mães deixando os seus filhos morrerem dentro de casa. Nós estamos vendo mães e pais espancando crianças dentro de suas casas e tirando a vida dos seus próprios filhos.
Presta atenção que o diabo está fazendo uma devastação na vida das pessoas. Os casamentos estão se acabando. Pessoas que estavam casadas há 30, 40 anos estão simplesmente desistindo do casamento, estão indo embora, abandonando suas famílias. E eu pergunto para você, se isso não é ação do maligno, é ação de quem? Se não é ação de Satanás, isso é o quê? Nós devemos prestar atenção. Esse homem, a palavra diz que Jesus estava chegando na terra então dos Gerazenos, fronteira com a Galileia. E essa região, a região da Decápolis, é uma região de 10 cidades. E essas 10 cidades, ali predominava a cultura grega. E esse homem vem então daquela região. E era um homem possuído por demônios. E esse homem vem até Jesus. Ele se encontra com Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E ali então o Espírito que está nele fala: o que tenho contigo, porque veio me atormentar. Nós temos muitas referências, e os milagres de Jesus, eles são pontuais, porque Jesus operava milagre na vida de pessoas que simbolizavam uma classe social, que simbolizavam uma classe de pessoas que sofriam, que passavam por dificuldades. Quando Jesus age na vida de uma viúva, quando Jesus age na vida de uma criança, quando Jesus faz um milagre na vida de um leproso, o que Jesus está fazendo? Jesus está apontando naquele momento classes sociais, pessoas que estavam abandonadas, pessoas que estavam sofrendo. E por meio desta mensagem hoje, eu quero trazer para você uma mensagem que vai falar do poder de Jesus. A palavra de Deus não fala necessariamente de uma forma muito grande, vamos dizer assim, ela não fala do diabo. A palavra de Deus não é para falar do diabo, é para falar do poder de Deus. A gente não está aqui para ficar dando ibope para o diabo, a gente tem que alertar os filhos de Deus, os discípulos de Cristo, que Ele está aí, Ele não desiste, Ele não parou. Não é porque tem pandemia que o diabo parou de agir, não. Ele continua agindo e trazendo transtorno e problemas para dentro das famílias. O poder libertador de Jesus pode nos tirar das amarras do diabo, dos grilhões que muitas vezes têm nos prendido. O poder libertador de Jesus pode fazer a diferença nas nossas vidas, nos levando então a viver uma vida segundo a vontade de Deus, mesmo nesse mundo caótico, nessas dificuldades que nós estamos enfrentando agora. Presta atenção, eu não sei o que você tem vivido dentro da sua casa. Eu não sei o que você tem passado na tua família. Eu não sei qual é o clima que está instalado dentro da sua casa. Mas eu sei que Deus tem bênção para a tua vida. Eu sei que Deus tem libertação para a tua casa. Eu sei que Deus tem direção para a tua família. Tem alegria, paz para você. Eu creio que Ele vai fazer isso na tua vida em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ver algumas coisas aqui, eu quero trazer. Nós vamos dividir aqui então esse texto aqui, esse momento em 3 momentos. O momento do encontro de Jesus e esse homem. O momento então também em que Jesus confronta, né, o poder das trevas. E também o momento da transformação, da libertação. Então, em primeiro lugar, o poder de Deus, o poder libertador de Jesus, o que Ele faz? Ele aproxima as pessoas. O poder de Jesus aproxima as pessoas. O que acontece? Aquele homem se aproximou de Jesus, quando ele veio, ele se prostrou aos pés de Jesus, e os demônios, os espíritos que estavam possuindo ele, falaram com Jesus, mas presta atenção que Jesus não o repeliu, Jesus não o evitou, Jesus não saiu de perto dele, Jesus em nenhum momento passou de largo daquele homem, Jesus deixou que ele se aproximasse. Naquele momento, aquele homem que vivia nas sombras, ele começa a aparecer de uma forma diferente naquela sociedade. Presta atenção que jamais alguém ia parar o tempo da vida dele para escrever algo a respeito da vida desse homem. Jamais alguém ia fazer um relato, jamais alguém ia fazer uma homenagem, jamais alguém ia levantar o nome ou tentar saber quem era essa pessoa para escrever e falar alguma coisa sobre a história desse homem. Mas nesse exato momento, esse homem começou a ser visto por aquela sociedade, mas visto de uma forma diferente. Porque o poder de Deus é o poder que aproxima pessoas. Aproximar pessoas já é sim, nós podemos entender que já é sim uma forma de libertação.
Porque não há prisão maior do que a indiferença, não há prisão maior do que a solidão, não há prisão maior do que nós estarmos isolados emocionalmente, psicologicamente, a gente ser rejeitado, ser tratado com indiferença. Isso é uma prisão, mesmo que você esteja no meio de muitas pessoas, as pessoas tratarem você como se você fosse invisível, é a mesma coisa que você está preso. Então, quando você começa a ser trazido para a luz, quando as pessoas começam a te olhar de uma forma diferente, quando alguém especial como Jesus, que curava, que arrastava multidões por onde passava, começa a prestar atenção naquele homem, então todos também começam a prestar atenção naquele homem. Espera aí, alguma coisa vai acontecer aqui. O poder libertador de Jesus é o poder que aproxima as pessoas, que traz as pessoas para perto. Vê que Deus se aproximou de Adão, mesmo depois dele ter pecado. Foi Deus que o buscou. Se aproximou de Caim, mesmo que Caim estava, naquele momento, no coração, com o intento de matar o seu irmão. Mas Deus se aproximou dele e falou para ele: por que o seu semblante está caído? Por que está com esse sentimento no coração? Não é certo que, se procederes bem, serás aceito? Mesmo assim, Caim não mudou a sua atitude. Deus se aproximou de Moisés, mesmo depois dele ter assassinado um homem, fugido do Egito. Deus se aproximou dele, escolheu, chamou ele, colocou ele para operar e fazer uma grande missão e atravessar o deserto com todas aquelas pessoas. Vê como Deus é o Deus que traz as pessoas para perto, mas Deus faz isso por um amor incondicional. Ele não faz isso por barganha, por troca, até mesmo porque nós não temos nada a oferecer para Deus. Ele faz por um amor incondicional. O poder libertador de Jesus é um poder que aproxima pessoas. Presta atenção, que o diabo tem tentado fazer: dividir famílias, dividir as casas, dividir o casamento, relação entre pais e filhos, entre irmãos. Essa é a ação do diabo. A própria palavra diabo já diz isso, diabolos, aquele que desune. Então é uma junção aí, né, de uma palavra, diabolos, é aquele que desune. O diabo, ele veio para trazer desunião, tá? É o contrário, essa palavra ela é o contrário de símbolos, que no caso o símbolo é aquilo que une. Você olha um símbolo, uma placa, a placa ela quer dizer alguma coisa, uma placa de trânsito. Ela tem um significado. Quando você olha para ela, a placa necessariamente não vai fazer nada para você. Mas ela significa que tem algo por trás dela. Ela reúne toda uma simbologia nela mesmo. E a palavra diabo, o diabo é diferente. Ele desune, ele traz desunião. Ele quebra relacionamentos. Esse é o intento dele. Ele faz com que as pessoas estejam distantes. E muitas vezes as pessoas estão dentro da mesma casa, mas estão distantes. Pensa que Deus colocou pessoas maravilhosas para conviver conosco. Seu marido, sua esposa, seus filhos. E muitas vezes a gente tem agido da forma errada, dando ouvidos à voz de Satanás. Presta atenção. Nós precisamos ver que o que Deus tem para as nossas vidas, na pessoa que habita conosco, na nossa família, é bênção. Lá em Efésios, capítulo número 6, quando traz aquele texto que fala sobre a armadura de Deus, ele fala o seguinte: que nós temos que nos revestir dessa armadura para poder permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E aqui é onde está o X da questão, que nós estamos sempre caindo nessa pegadinha do diabo, de querer nos enganar e fazer a gente pensar que o nosso problema é o nosso esposo, o nosso problema é o nosso filho, o nosso problema é a nossa mulher e assim por diante. É sempre essa pegadinha. E se você ler Efésios 6, você vai ver que nesse mesmo capítulo, é o capítulo onde ele traz recomendações para o lar. No início do capítulo 6, ele está falando do procedimento dos pais, né, dos filhos, procedimento dos senhores com seus servos. Todas as recomendações para a família e para o lar é trazido no capítulo de número 6. E depois vem a armadura, que já vai falar: olha, presta atenção, que o teu problema não é a pessoa que está do teu lado, a sua luta não é contra carne e sangue, a sua luta não é contra pessoas, contra principados e potestades.
espírito maligno que opera num reino que não é esse reino físico, num mundo que a gente não enxerga, mas que está acontecendo. Esta batalha está acontecendo nesse exato momento. Presta atenção nisto. Nós precisamos